Queridos irmãos, paz e graça, eu sou o professor Rafael e hoje nós continuaremos o nosso estudo a respeito de um grande homem de Deus, Abraão. Eu quero pedir para que você possa desde já se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse estudo bíblico, essa aula, com todo mundo. Antes de mais nada, eu quero que você pegue comigo Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 16. Nós vimos que Deus, em tudo aquilo que Ele realizou, Ele fez uma história, Ele construiu uma história com um homem que teve a capacidade e a coragem de poder estar com Ele e caminhar com Ele em todos os dias. Esse homem se chamava Abraão. Ele era de uma região longínqua na Mesopotâmia, aonde nesse lugar, na terra de Ur dos Caldeus, se adoravam ídolos feitos de pedra, de madeira, de prata, de ouro, e pelo qual, desde pequeno, Abraão tinha então a dúvida em relação se esses deuses eram eficazes em poder cuidar, em poder estar, em poder acompanhar ele no caminho. Então nós vamos ver, ao longo da história de Abraão, uma evolução no caminho. Porque Deus não entrega as coisas prontas para você. Vamos aprender juntos. Deus não nos entrega as coisas prontas, mas Ele nos ajuda a construir os monumentos de bênção e também a passar pelos processos da vida, para que nós possamos amadurecer, crescer naquilo que é a nossa fé. Passa-se muito tempo, passa-se muitos anos, desde quando Deus chama Abraão para estar com ele, para dividir com ele a jornada do dia, para viver com ele, para estar. E nós chegamos no capítulo 18 de Gênesis, que aqui diz para nós assim: O Senhor então apareceu a Abraão no carvalho de Mamré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que ele viu 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra, e disse: Meu Senhor, eu te peço, se eu encontrei graça aos teus olhos, não passe juntos de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água, vos lavareis, e vos estendereis sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão, e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de teu servo? E eles responderam: Faze, pois, como dissestes. Meus irmãos, nós estamos, ao ver essa história de Abraão, ao compreender que Abraão era um homem sensível ao seu tempo. Ele conseguia enxergar nas entrelinhas a oportunidade sempre de poder abençoar a vida de alguém e de ser abençoado. Lembremos que no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor aparece para Abraão na entrada da sua tenda, provavelmente numa noite, em que Abraão estava já vivendo tantas situações interiores e exteriores à sua vida, em que, perseguido por adorar um Deus único, talvez perseguido e vilipendiado pelas pessoas, por acreditar em um Deus invisível, porém real, o Senhor aparecendo na entrada da tenda de Abraão, vai dizer a ele o seguinte: você não está sozinho. Todos aqui seguem, a Maria vai com as outras, né? Todo mundo aqui servem os deuses de seus pais, eles servem os deuses de prata, de ouro, de ferro, de madeira. Mas você ousou acreditar em um Deus diferente. Em um Deus que não se vê,
mas que me vê. Um Deus que não consigo perceber sempre sua presença, mas Ele nunca deixa de estar comigo. Então o Senhor, aqui nesse texto, Ele, durante toda a jornada de Abraão, Ele o tempo inteiro quer demonstrar a Abraão que Ele é a presença e que Ele deseja ser o amigo que Abraão não teve. E Abraão então tem essa sensibilidade de poder, no cotidiano da vida, nas coisas mais simples da sua vida, de poder entender e olhar as manifestações de Deus nas pequenas coisas. A palavra diz que o Senhor aparece para Abraão debaixo de um carvalho, em Mambré. Esse carvalho de Mambré, ele ficava, segundo a tradição já vista, ele ficava perto ali do deserto de Sir. Aproximadamente uma região muito seca, uma região que não chovia muito. E Abraão planta uma árvore de carvalho naquele lugar. Vocês sabem que carvalho tem um símbolo muito grande. O carvalho, seja no Antigo Testamento e no Novo, é uma planta típica do Mediterrâneo, que ela tem a sua madeira muito boa, seja para construir casas, seja para construir caixão. Não sei se você já ouviu falar, fulano morreu e foi enterrado num caixão de carvalho. É uma madeira nobre. Então Abraão, no meio do deserto, segundo Rashi, que é um grande rabino, comentarista do Midrash judaico, ele diz o seguinte: Abraão, no meio do deserto, ao colocar a sua tenda, ele planta um carvalho. Ele planta um carvalho no meio do deserto. Diga-se de passagem que já fazia-se muitos anos que Abraão já morava ali. E por que Abraão planta um carvalho, ou por que Abraão vive sobre a sombra de um carvalho no meio do nada? É interessante pensar nisso, porque são detalhes na Bíblia que nós não conseguimos muitas vezes ver. Mas veja, Abraão ele planta um carvalho, ou vive debaixo da sombra de um carvalho no meio do deserto, colocando a sua tenda ali de fronte, primeiro para poder sobreviver ao forte calor do deserto, e segundo, para se tornar uma bênção, para que se tornasse uma bênção a sua vida e a vida de quem passa ali. Agora você pode imaginar viajantes que passam ali, porque ali era uma grande rota comercial, e que debaixo do peso do sol, no maior calor do dia, não é à toa que a palavra diz: e a velha apareceu no carvalho de Mambré quando ele estava sentado na tenda, na entrada da tenda, no maior calor do dia. Primeira coisa, quando está muito quente, a nossa tendência é estar dentro da nossa casa. A gente não vai sentar na varanda. E lembremos que a entrada da tenda não era como uma varanda de telhados que é fresca como nós, era uma tenda. Se você já foi, por exemplo, num circo, se você já foi, por exemplo, debaixo de alguma tenda desses grandes eventos, você sabe que quando o sol começa a esquentar, ali dentro vira um forno. Agora Abraão está sentadinho no maior calor do dia. E eu te pergunto, o que Abraão está fazendo? Já parou para pensar? Sendo que Abraão é um homem sensível, é um homem que espera em Deus, é um homem que o tempo inteiro está olhando os sinais dos tempos, ele está olhando os detalhes, ele está tentando enxergar a manifestação de Deus no ordinário. Lembre-se de uma coisa sempre: Deus sempre se manifestará a nós no ordinário da vida, nunca será no extraordinário. E não espere que o Senhor aparecerá a você em forma extraordinária. Ele está falando o tempo inteiro conosco, através das pequenas coisas, através das coisas mais simples que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. A espiritualidade de Nazaré, a espiritualidade da pequena via de Santa Teresinha, Charles de Foucault, que foi um grande santo que entendeu que nós devemos nos santificar no cotidiano da vida. Ele entendeu que a manifestação de Deus,
acontece no cotidiano, acontece nas coisas mais simples, nas coisas que nós não vemos. Então veja, Abraão, ele quando dá meio-dia, o maior calor do dia, em que no Oriente, seja também, sobretudo na Itália, quando eu morei lá, de uma forma especial na Sardenha, que carregam uma grande tendência e também carregam em si a tradição judaica, tem a siesta. Também na Espanha tem isso, também no Nordeste tem. O que é a siesta? Quando está muito sol, para não trabalhar na lavoura durante o dia, sob o peso do sol, você vai deitar. Então tira-se um soninho da tarde. Então veja, é bem na hora do soninho da tarde que Abraão não está dormindo. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Abraão está vigilante. Abraão está atento. E ele está atento debaixo do calor do dia porque ele está esperando para ver quem que ele vai abençoar. O Senhor disse no capítulo 12 a ele, quando ele sai de casa: eu abençoarei aqueles que você abençoar e amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar. E o Senhor diz assim: seja tu uma bênção. O Senhor pede a ele que ele se torne uma bênção para o mundo. A aliança que Deus faz com Abraão não é simplesmente aliança com uma pessoa. O objetivo de Deus é que aquele encontro, aquela bênção, aquele momento de intimidade com Ele possa transbordar para fora da tenda de Abraão, atingindo a todos os homens e mulheres, seja em seu tempo, seja em gerações futuras, até os nossos dias. Aqui nós aprendemos algo muito importante a respeito de Abraão e a respeito do relacionamento que Deus deseja ter comigo e com você. Deus, ao encontrar você, Ele te encontra para que você participe da vida dele e ele participe da sua vida. Mas ele não encontra você simplesmente para que esse encontro, essa experiência acabe em ti. Ele quer que você transborde para fora, que você possa, como um rio de água viva, como uma fonte de água que vem de dentro para fora, possa transbordar em bênçãos, possa transbordar em graça para aqueles que passam. Então o velho que vive de promessas, que caminha com Deus visível, com Deus invisível e visível ao mesmo tempo, está sentado na entrada da sua tenda olhando para o carvalho, mas ao mesmo tempo olhando para a estrada, para a rota dos peregrinos. Ele está observando para ver se vem vindo alguém, para ele poder servir, para que ele possa dar um pouco de água, para que ele possa dar um pouco de comida, para que ele possa fazer aquela pessoa se assentar debaixo da sombra do seu carvalho. E o carvalho que Abraão tem ali não é só para si mesmo, para ele passar as tardes com a sua esposa e com os seus servos. Aquele carvalho é para que ele possa também se sentar com quem chega. É um lugar de acolhida. Também se sabe que debaixo desse altar, Abraão construiu um altar para Deus. Portanto, também era um lugar de culto, era um lugar de oração, era um lugar onde Abraão invocava a Deus nos fins da tarde. Mas o mesmo lugar onde Abraão invocava a Deus, era o lugar onde Abraão acolhia os estrangeiros ou alguém que passava por ali e oferecia alguma coisa para aquela pessoa poder comer. Portanto, Abraão também nos ensina que a vida de oração, que a liturgia, que o nosso relacionamento com Deus, ele também passa pela nossa capacidade de viver o nosso dia, a nossa vida, amando aqueles que passam perto de nós. Quando Abraão está sentado, a palavra diz que ele levantando os olhos, porque Abraão não é um homem que fica olhando para baixo, ele não olha para si mesmo, ele não olha para os seus problemas, ele não olha para a promessa que parece que há muito tempo ainda não se cumpriu. Abraão é um homem atento, é um homem que olha para a direita, para a esquerda, para frente. Abraão é alguém que tem a capacidade de poder entender que em todos os momentos da sua vida,
ele precisa estar atento, porque em qualquer momento o Senhor chegará, o Senhor virá para encontrá-lo. E no texto aqui diz para nós que então, ao olhar, ele tem a capacidade de ver. Existe uma grande diferença em olhar e ver. Você pode olhar para tantas coisas no meio da multidão, mas só alguém consegue ver uma especificidade, ou alguém no meio da multidão quando ele redobra a sua atenção e pauta o seu coração em direção àquilo que ele deseja reservar e atender em como atenção. Ele vê 3 homens vindo em sua direção. E quando esses homens estão vindo, eles nem chegaram ainda, Abraão prontamente se levanta, sai da entrada da sua tenda e vai no meio do caminho encontrar esses homens. E ele insiste para esses homens, para que eles não vão embora. Ele diz a eles, olha, fica aqui, se assenta debaixo do meu carvalho, eu vou ali pegar um pouco de água para vocês e já volto. Isso não é algo surreal que Abraão faz simplesmente porque ele provavelmente já intuiu que na presença daqueles 3 homens estava o Senhor. Era costume de Abraão querer que alguém pudesse passar pela sua tenda debaixo do seu carvalho. Porque ao passar pela sombra do seu carvalho, ele entendia o seguinte: essa pessoa cansada que receberia um copo de água, colocaria a mão no carvalho e diria: bendito seja o homem que plantou esse carvalho no meio do deserto. Bendito seja o homem que pensou em mim quando ninguém pensou. Bendito seja o homem que me amou sem saber quem eu era. Então que seja abençoado, que seja bendito. Portanto, o que Abraão construiu não era simplesmente, meus irmãos, uma árvore qualquer. O que Abraão constrói é um monumento de bênçãos, para que as pessoas que vão ser beneficiadas pela sombra daquela árvore possam abençoar o dono daquele lugar. Então ele também, ao se tornar uma bênção para os outros, ele se preocupa em também ser abençoado. E como é então abençoada a vida de Abraão? A vida de Abraão é abençoada simplesmente porque ele faz o bem, porque ele ama sem esperar nada em troca. Uma pessoa será abençoada pelos homens e por Deus todas as vezes que ela ousar a se assemelhar a Ele, a se assemelhar ao Todo-Poderoso, que, como diz Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5, faz chover sobre os bons e sobre os ruins. Você foi chamado pelo teu batismo, pela graça que a igreja revestiu você em Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo revestiu você através dos sacramentos da igreja, de se tornar uma bênção, de abençoar, de ser sacerdote do batismo, participar do sacerdócio comum do povo de Deus, onde você abençoa, onde você se torna uma bênção para alguém que está passando por dificuldades. A gente sabe muito bem, nós todos já passamos por dificuldades. Todos nós, por algum momento, precisamos ou já precisamos de ser socorridos no momento de provação. Ou um carro que quebrou, ou algum dinheiro que você precisou de emprestar. Eu lembro, quando eu era criança, às vezes faltava açúcar em casa. A minha mãe, ela pegava uma xícara ou um copo e ia no muro da vizinha e dizia: fulana, você tem um copo de açúcar para me emprestar? Que assim que eu fizer a compra do mês, eu te pago com um pacote de açúcar. Era assim com você também? Coloque aqui nos comentários a respeito do pacote de açúcar ou do pacote de sal, que muitas vezes você viu sua mãe pedindo emprestado e depois devolvia. Veja, todos nós necessitamos, no momento de dificuldade, de angústia, de alguém capaz de ter um coração bom e de olhar para nós, não como com um olhar de desdém ou de alguém que não nos conhece, mas com o olhar de quem quer buscar misericórdia.
Abraão olha para aqueles homens, feliz da vida, porque até então era só ele, Sara e os seus servos. E ter visita em casa é ter uma dinamicidade maior e é ter gente nova para poder conhecer e fazer amizades. Veja, olha que loucura e que bonito ao mesmo tempo. Abraão desejava o tempo inteiro ser amigo de Deus, mas o desejo dele de ser amigo de Deus transbordava para o desejo de ser amigo dos homens. Então, sentar-se à mesa, fazer com que aqueles homens se sentassem no lugar aonde também existia o culto, onde ele adorava a Deus, é muito significativo, porque também nós adoramos a Deus, nós servimos ao Senhor, quando nós falamos e quando nós fazemos obras de misericórdia. E obras de misericórdia, para quem não sabe, são a expressão máxima da santidade na prática, que é educar os ignorantes, sepultar os mortos, vestir os nus, visitar os presos, dar pão a quem tem fome e acolher o estrangeiro. Fazer todos esses trabalhos que ninguém quer fazer. Abraão se tornou uma bênção. Vocacionado a ser uma bênção, Abraão viveu os seus dias sendo aquilo que Deus pediu a ele de ser. Esse é o livro do Rabino Rashi, de um grande comentarista da Torá. E Rashi, ele diz assim, Rashi, como eu expliquei para vocês, é uma das maiores autoridades para os judeus em relação ao estudo judaico e, sobretudo, a Torá. Ele diz assim, por que Deus visitou Abraão? A pergunta que ele faz nesse sentido, por quê? Veja, ele explica para nós, e ele vai pegar o Talmud Buber, Vayera, né? Ele vai explicar para nós o seguinte, Deus visitou Abraão porque Abraão estava doente. Era o 3º dia da sua circuncisão e Deus veio e perguntou a respeito do seu bem-estar. Veja, Deus veio visitar Abraão porque ele tinha feito a circuncisão e tinha que ficar de repouso. Mas mesmo doente, mesmo de repouso, Abraão ainda está atento aos peregrinos. É um homem que vive constantemente fora de si. É um homem que constantemente deseja se tornar um dom. E na verdade o dom para o outro é uma bênção para o outro, uma bênção para aquele que se torna um dom. Amém? Então aqui Rashi nos ensina com esse pequeno ensinamento tão profundo, que Abraão, que deixava-se ser visitado por peregrinos, foi visitado por Deus enquanto estava doente. Aqui nós temos um ensinamento muito profundo. Sabe aquele texto do livro de Provérbios que diz que aqueles que dão esmola, ou aquele que ajuda o pobre, junta cinzas, junta bênçãos sobre a sua cabeça? Quando Jesus diz também no Evangelho, não vos preocupeis em juntar tesouros nessa terra, mas façam coisas boas, busquem o reino dos céus, tenham crédito no céu e Deus, quando for um tempo propício, vai te abençoar. Abraão, na sua enfermidade, foi visitado por Deus. E quantas vezes nós ouvimos falar dos santos? Padre Pio dizia algo muito bonito, ele dizia, o Senhor está presente no pobre, mas no doente o Senhor está presente 2 vezes. Veja, o Senhor veio visitar Abraão na sua enfermidade, porque Abraão é seu amigo. E como todos os amigos, quando um amigo fica doente ou precisa de um auxílio, o amigo se coloca à disposição. Veja, Deus veio se colocar à disposição de Abraão.
E Deus também se coloca à disposição de você, na sua casa. Eu quero pedir nesse dia a graça sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que Deus possa nos visitar, para que Deus possa nos dar a certeza de que nós podemos, mesmo nas nossas lutas e labutas, abrir a porta da nossa casa para Ele entrar. E por isso eu quero hoje pedir para que, Senhor, possa te visitar a tua casa, visitar os momentos em que você precisa. Se você está doente, se você tem alguém doente, coloque aqui nos comentários para a gente rezar depois o nome dessas pessoas. Quero declarar na sua vida que nosso Senhor não deixará de visitar você quando você precisar dele. Construa um carvalho no meio do deserto da tua vida e do teu coração, para que mesmo necessitando de alguém, você possa sempre se tornar uma bênção, mesmo não tendo nada para oferecer. Ofereça-se como vítima de expiação para a conversão dos pecadores. Seja tu uma bênção. Deus abençoe tua vida e que os anjos que visitaram Abraão e Sara visitem você hoje. Compartilhe essa aula, dê o seu joinha aqui, clique no sininho, ative o sininho de notificações para que você possa receber todos os vídeos que eu vou postar aqui, e mande geral, coloque no teu Facebook, coloque no seu Instagram, coloque também em todos os lugares que você precisar. Eu quero agradecer a todos vocês que começaram comigo aqui ao vivo, você que vai chegar depois. Eu quero dizer a vocês, sim, realmente, as pessoas estão dizendo aqui, nossa, é poderoso isso tudo. Eu também fico impactado. Nós estamos unidos ao Senhor. Deus te abençoe. Um bom almoço.